Bom, vamos então dar início à segunda parte desta jornada de trabalho em torno do tema Palavras Migrantes, os explorares da cultura na União Europeia, e é com muito gosto que eu vos apresento duas queridas colegas aqui do SES e professoras da Universidade de Coimbra, a professora Graça Capinha e a professora Clara Quitino, que vão apresentar-nos as suas reflexões na próxima hora. Eu passo a apresentar as duas oradoras, depois peço que cada uma apresente a sua comunicação em meia hora, está bem? Meia hora? No máximo. Ah, pensei que tinha só 15 minutos. Não. Ah, que bom. Não viste o programa. Vi, mas não olhei para as horas. Pronto. E não, é sempre um gosto imenso ouvir-te, Graça, e é um privilégio ter-te aqui connosco hoje, ter-vos aqui. A professora Graça Capinha é professora auxiliar do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas, na secção de Anglo-Americanos, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. É investigadora do Centro de Estudos Sociais, desde os primórdios do centro. É uma histórica do centro. Sou velha, sim. Não. É doutorada em Literatura Norte-Americana pela Universidade de Coimbra. Foi diretora do Instituto de Estudos Norte-Americanos, membro da Comissão Coordenadora do Conselho Científico da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, do Conselho Científico do DLLC, da FLUC, e da direção do SES. Coorganizou e dirigiu vários programas inter e transdisciplinares do terceiro ciclo, o último dos quais Discursos, História, Cultura e Sociedade. Um programa da Faculdade de Letras, da Faculdade de Economia e do SES, que está em curso. Foi também responsável pela criação e a docência do primeiro Massive Open Online Course na Universidade Portuguesa, intitulado Escrita Criativa, a Outra Tradição. E tem lecionado em vários cursos de licenciatura, de mestrado e doutoramento, no domínio da literatura inglesa e norte-americana, da poética e da poesia contemporâneas, bem como da escrita criativa e da tradução literária. Foi investigadora responsável de vários projetos, nomeadamente o projeto Novas Poéticas da Resistência, Imigração e Identidade, tendo participado na equipa de investigação de outros projetos dentro e fora de Portugal sobre poesia e poética, sobre emigração e sobre imigração. Integra atualmente o grupo de investigação Intersexualidades do Instituto de Literatura Comparada Margarida Lhosa da Universidade do Porto. Esteve ligada ao Poetics Program da State University of New York, em Buffalo, aí tendo trabalhado com alguns dos nomes da poesia e da teoria Language. É uma extensa apresentação. As suas publicações dentro e fora de Portugal centram-se na temática da poética contemporânea, sobretudo norte-americana e portuguesa, na sua relação com questões de âmbito social e político, por exemplo, as relacionadas com as identidades e a imigração. E desde o início dos nossos trabalhos aqui no SES, uma interlocutora com quem temos conversado muito e desenvolvido projetos juntas, e é sempre um enorme prazer ouvir a professora Graça Capinha. Por isso, the floor is yours, Graça. Muito obrigada. Eu vou tirar isto, estamos todos suficientemente distantes. Obrigada, Elsa. Eu, quando ouço isto, é que vejo como estou efetivamente tão velha. Queria começar por sublinhar, de facto, essa minha investigação na área da poesia da imigração, da literatura da imigração portuguesa, e de dois projetos que tive a oportunidade de desenvolver, o primeiro deles nos Estados Unidos e o segundo deles no Brasil, já com caráter comparativo. Portanto, trabalhei nas comunidades portuguesas, imigrantes, da Nova Inglaterra, e no Brasil, em São Paulo, Rio e Salvador, com 3 tipos de imigração muito diferentes. Mas, de facto, é uma pesquisa assim um bocadinho antiga. Digamos que trabalho de campo propriamente dito não tem havido muito. O que eu tenho continuado a fazer, isso sim, é acompanhar alguns dos autores que conheci naquela altura
e refletir do ponto de vista teórico. E aí, de facto, a minha passagem pela Universidade de Nova Iorque e a minha relação com a teoria language é muito importante, porque estamos a falar de um grupo que tem como único laço, digamos assim, estilístico, o que não é um traço estilístico, ou seja, todos eles e elas se debruçam sobre as questões de políticas de linguagem e políticas literárias. E, portanto, o que eu vou fazer aqui hoje é falar do que é a situação desta poesia imigrante, e quero dizer, quando eu dei conta que ela existia em 1988, muito graças à ajuda do Onésimo Teotónio de Almeida, que alguns conhecerão, da Brown University, eu de facto ia estudar Jorge de Sena. Aqui no SES tínhamos essa preocupação de lidar com o sistema mundo e ver como é que a cultura semi-periférica, que seria o caso de Portugal, entre o centro e a periferia, quais eram essas características, e portanto achámos que Jorge de Sena era ótimo, porque tinha estado primeiro no Brasil e depois nos Estados Unidos, portanto uma cultura na altura dele periférica, já semi-periférica quando eu estudei, e depois central, considerando os Estados Unidos. Mas o Onésimo Teotónio de Almeida disse, mas sabe que há autores aqui nesta zona que escrevem, que têm as suas próprias editoras, as suas próprias revistas literárias, que escrevem nos jornais, e um fenómeno muito interessante, que eu depois tive a oportunidade de observar, que tem uma relação muito estreita com a comunidade. É uma coisa que nós, nas sociedades ditas desenvolvidas, perdemos, que é essa relação estreita com os artistas e com os poetas, com aqueles que são, no fundo, os criadores das nossas comunidades e que conseguem procurar formas novas de lidar com essa mesma realidade. E, portanto, tudo começou aí. Eu conheci então alguns desses poetas, como digo, tenho acompanhado, e depois no Brasil a mesma coisa. E, portanto, o que eu vou falar é, e volto a repetir a data, 1988, já foi há uns tempinhos. Lembro-me da primeira vez que fiz um seminário aqui no SES, que ouvi coisas como os imigrantes sabem lá escrever, no SES, okay? Portanto, imaginei no resto dos lugares, e portanto, a verdade é que já passaram quase 30 anos, não é verdade, desde que eu comecei. Tem havido algumas antologias, mas se eu perguntar a qualquer aluno de estudos portugueses neste país quais são os poetas da imigração portuguesa que eles conhecem, é zero. Portanto, continuam a ser autores completamente desconhecidos e, portanto, o que eu vou fazer é refletir sobre isso. Porquê? Ora bem, então, a minha comunicação chama-se Entre a Ficção e a Nudez da Palavra, Poesia, Cidadania e a Migração. E começo com uma epígrafe de Ludwig Wittgenstein, que diz: imaginar uma linguagem é imaginar uma forma de vida. Penso que se tivesse de fazer uma breve súmula do que foi a minha investigação ao longo dos meus quase 40 anos de carreira académica, teria de dizer que sempre procurei compreender se e de que forma a linguagem e a ideologia dominantes podem ser desterritorializadas através de fazeres poéticos que introduzam a malformação e o erro como possibilidade de construção de uma cidadania em devir. Ou seja, procurei sempre estudar os usos da palavra que procurassem não só referir ou refletir, mas, sobretudo, interferir na ordem do mundo. Afinal, no nosso país, 48 anos de silêncio, e não esqueçamos, um poema visual era considerado subversivo, tem ainda hoje implicações nas práticas culturais portuguesas. Esses anos significaram a impossibilidade de desenvolver um debate, uma verdadeira troca democrática nos campos da cultura, da literatura e do pensamento sobre a língua portuguesa, uma língua cuja diversidade e potencial de transgressão permanecem por descobrir. Procurei a resistência do experimentalismo e das vanguardas literárias, mas também a resistência das tradições literárias menos centrais,
ainda hoje entendidas como subalternas, num país que tem aquilo que Boaventura de Sousa Santos chama uma imaginação de centro. Falo de casos como os da poesia da tradição oral, da poesia escrita por mulheres, ou da escrita dos poetas e das poetas portuguesas nas comunidades imigrantes. Em qualquer destes casos, o modo de circulação destas formas de escrita assenta sempre na pequena escala, com base numa rede informal que fica completamente fora do que é considerado o campo literário português. E é aqui que a poesia da imigração portuguesa se encontra. Para lidarmos com ela, é preciso começar a aceitar que existe aqui um problema. Um problema que se prende com a necessidade de reconhecer que também na cultura há conflito. Uma coisa que em Portugal é sempre muito difícil de fazer aceitar. Um conflito de interesses de ordem vária. E que esse conflito tem de ser verbalizado. Ou seja, temos que falar disso. Temos que fazer as perguntas incómodas sobre este estado de coisas e apresentar novas propostas. Porquê é que os poetas da imigração portuguesa não chegam aos leitores em Portugal? Porquê é que não são estudados? Porquê é que não são ensinados? Quando um poeta perde, ao ser ignorado, invisibilizado, rasurado, impedido de ter voz, é a comunidade que perde. Neste caso, é Portugal que perde. E os responsáveis pela cultura, da ministra às fundações, dos reitores aos jornalistas culturais, aos poucos que ainda para aí há, e aos fazedores de opinião, têm o dever de saber isso mesmo. Afinal, os poetas, aqueles e aquelas que procuram inventar uma nova linguagem, como dizia o epígrafe de Wittgenstein, implica a invenção de todo o modo de vida, não são considerados força de trabalho. Mas se pensarem bem, os poetas nunca param de trabalhar. Mesmo sem financiamentos e mesmo sem visibilidade. Continuam sempre a escrever. E sentem-se, sobretudo estes que eu estudei nas comunidades portuguesas, completamente fora da sociedade e da cultura portuguesas. E é que nem sequer já tentam chegar cá, porque não conseguem. O que é grave mesmo é que isso lhes afeta a obra e, mais grave ainda, o seu sentido de cidadania. Reforçando-se assim a não intervenção e o silenciamento de outros tempos. Estas políticas literárias da cultura oficial portuguesa invalidam e tornam inútil a prática de cidadania que toda a arte é, incluindo a literatura. Pois para que serve uma nova linguagem propondo uma nova forma de vida se não for no meio da comunidade? A liberdade do mercado, nos circuitos de Lisboa e Porto, e sempre a depender da mesma rede de contactos que muitas vezes se aproxima do tráfico de influências numa indústria editorial que vive de subsídios, a liberdade do mercado, dizia, aprisiona o artista, uma vez que em nome dessa liberdade se lhe retira a liberdade de chegar ao público. Passa-se a ser internamente excluído da cultura oficial e todo o potencial transgressivo de uma nova linguagem e de uma nova realidade portuguesa, que é a da imigração, se oculta e se perde. Tudo depende de como a superestrutura ideológica entende o que são os interesses e os gostos do público dominante. Logo, o julgamento literário depende de valores culturais que são também sociais e políticos. E, pelos vistos, o julgamento literário português mostra-se incapaz de aceitar o desafio de outras vozes, que não venham, por exemplo, na grande tradição da lírica portuguesa, Camões, a Espanca e, eventualmente, a Pessoa. E é aqui que a poesia experimental e vanguardística e a poesia da imigração, mesmo a que se inscreve na grande tradição oral, se encontram juntas. Nesse território, a questão, ou desterritório, se calhar seria a melhor palavra melhor, a que estão votadas pela cultura e a literatura hegemónicas. Não devemos nós exigir, nós portugueses e portuguesas, exigir uma maior responsabilização nestas matérias e perceber que é no espaço de fronteira, ou seja, um espaço que está fora das leis reconhecíveis da literatura, da cultura oficial, mesmo que num espaço que dá lugar ao erro e à malformação, lugar de errância e de nomadismo, não devíamos nós perceber, dizia, que é no espaço da fronteira que, afinal, o centro tem possibilidade de expansão, abrindo novos territórios que incluem aprender a sobreviver de outra forma, em vez de impor
uma forma já conhecida que, de certo, não é adequada para toda a gente, como é evidente para as pessoas que vivem fora do nosso território. Porque há territórios outros, com formas de vida que não podem ser as nossas, mas que nos podem permitir uma ruptura com aquilo que Rimbaud chamava a cegueira das palavras. Se queremos falar da literatura da imigração portuguesa, temos de começar por olhar para o campo literário português, a partir das suas hierarquias de poder e das suas respectivas dinâmicas de produção e de circulação do texto literário. Para falar dos centros e das margens em que as palavras se incluem, das territorializações e desterritorializações da linguagem hegemónica e ou do senso comum, da discursividade e, sobretudo, da necessidade de uma reinvenção emancipatória, pelo menos é assim que eu a vejo, das imagens do mundo e de nós próprios. Acredito que a poesia pode interrogar a forma como a linguagem constitui, e não apenas reflete, os valores e os sentidos sociais. Mas é impossível fazer a crítica da cultura dominante quando nos encontramos confinados às formas linguísticas através das quais esta cultura se reproduz. Não porque estas formas hegemónicas tenham assumido um qualquer compromisso, mas porque a sua capacidade crítica já se encontra formulada pela racionalidade dominante, pelo julgamento literário dominante. Por isso precisamos absolutamente dos poetas, sobretudo daqueles e daquelas poetas que se encontram fora, afastados, desterritorializados, e que procuram, no nomadismo e na errância, que a própria imigração significa, encontrar esse novo território, uma ancoragem, temporária que seja, para assentar os pés e tomar posição, social e politicamente, na linguagem e na língua. É daí que novas formas de cidadania e de ativismo linguístico podem surgir. Há, pois, que encorajar os poetas imigrantes a assumir-se declaradamente como ativistas e como oposição. Se o individualismo dominante gerou conformismo acrítico, então talvez grupos poéticos, formações coletivas, possam oferecer o espaço para a diferença e para o debate. E talvez assim o 25 de Abril chegue ao campo literário português, que é coisa que eu acho que ainda não aconteceu. Sendo verdade que as novas tecnologias oferecem hoje um espaço de abertura nunca antes experimentado, não deixa de ser interessante o facto de, nas entrevistas que realizei com alguns destes poetas, a maior parte deles continuar a ter a ansiedade do reconhecimento pela cultura oficial e, nesse sentido também, a entender a publicação em papel como sendo a mais desejada. Talvez o primeiro grande problema seja conseguir convencer os agentes responsáveis pelo campo literário e pelo cânon portugueses que, efetivamente, existe um problema no nosso campo literário. Como eu já disse. Nesta sociologia das ausências, há que deslocar o enfoque de uma monocultura do saber poético, o enfoque numa grelha crítica pretensamente neutra e universal, a qualidade intrínseca do texto que o tempo há de comprovar, e passar a situar e a contextualizar os critérios de leitura, bem como os seus leitores e os seus críticos. Quem é que diz o que é qualidade? Quais são os critérios? Quem é que ganha com isso? Trata-se claramente de uma questão política, não só literária, mas de política de linguagem, de política da língua e de política do sujeito, falante ou escrevente. Uma questão a que, de certo, não será alheia à própria lógica de mercado. E vou terminar com um texto de um poeta, filho de portugueses, já nascido no Brasil, e que insiste há anos, desde 2008 pelo menos, que quer ser um poeta português. Eu quero ser um poeta português. Ele já nasceu no Brasil, repare, mas os pais são portugueses, toda a família é portuguesa. De resto, chegou a Portugal, fui eu que o convidei para vir aqui a um encontro de poetas a Coimbra, e descobriu que a família toda vivia aqui à volta, nesta zona da Anadia, e desde aí vem todos os anos e já publicou mais de 20 livros de poesia em Portugal. Apesar disso, e dos muitos livros de poesia já publicados aqui, Álvaro Alves de Faria, é o nome dele, há muito reconhecido no Brasil como um dos grandes poetas da atualidade, ele vem da geração de 60, continua a ser quase completamente desconhecido no nosso país. No seu segundo livro, aqui publicado, em 2002, um livro que leva por título Poemas Portugueses, há um poema de que gosto particularmente. Chama-se A Sala
e eu vou lê-lo. A sala. A sala que me cerca e me sufoca no fim da tarde é como o chão da mulher que não tenho na paisagem de Portugal. Essa mulher que não vejo, mas que existe na minha memória. Aldeia de cadeiras nas portas, sandálias entre os grãos de areia, que me vê distante. Esta sala é o invólucro em que o nada se espreita e o que há por vir não virá. É uma sala de alguns retratos, de homens de barba por fazer, sala sem artifícios. Esta sala que me cerca, na inutilidade de estar presente, como se de mim partissem as aves que não migram mais. Em mim estão as palavras sem sílabas, essas feitas da nudez e da poesia das paredes. Esta sala que me cerca, aos poucos também me liberta, já que a poesia é um ato de se cortar por dentro, suicídio de quem pressente a claridade. A sala é uma caixa que se fecha ao mundo. Esta sala que me espanta entre vitrais e igrejas, esta sala é o salto que se deseja, onde desejos não há mais. Esta sala é a ausência das pessoas. Tudo é circunstância, na poesia e fora dela. Esta sala que me corta em fatias, dedos de arame, a percorrer o giz da lousa, dos azulejos da janela. Esta sala de palavras nulas, de rugas escassas. Esta sala, esta cela. O que há por vir não virá, diz o poeta, numa quase cruel aceitação da incompletude. Como se de mim partissem as aves que não migram mais, diz ele, o que significa, em última instância, que, se tudo é migração, a migração deixa de existir, pois a migração passa a ser permanência. Neste excesso do real, o perigo parece ser o de o poeta ficar na pura contemplação de si e do mundo. Ficar mudo, sem palavras, só com a poesia das paredes, da opacidade inteira e excessiva do real. E é evidente que estes retratos são os retratos da sua família, que os pais levaram para o Brasil, de família que ele só conheceu quando já tinha 40 e tal anos. Mas viveu com esta família toda naquela sala, à sua volta. Diz Faria, em mim estão as palavras sem sílabas, essas feitas de nudez e da poesia das paredes. Este lugar entre paredes, este lugar entre, é o lugar de infinita e eterna incompletude em toda a sua inevitabilidade. Por isso o poeta afirma, de forma agonista e só aparentemente paradoxal, esta sala que me cerca, aos poucos, também me liberta. E liberta-o, como não poderia deixar de ser, para uma outra linguagem, para outras palavras, para outra forma de escrita. Este lugar, esta sala, é uma espécie de metáfora da passagem, uma espécie de renascimento que nos traz um poeta ou outro. Um morto que violentamente, como em todos os partos, volta a nascer para a nudez da palavra, como uma criança, para aquilo que ele chama uma outra claridade do mundo. Uma outra claridade do mundo. A lembrar o fogo da criação, tão agonisticamente heraclitiano, o fogo que para nascer tem que destruir, tal como a criança que rebenta o corpo materno para trazer à vida o seu próprio corpo, o poeta sabe que o real e a própria linguagem, que é também a sala, que simultaneamente o cerca e o liberta, já que, diz, a poesia é um ato. Ou seja, não reflete apenas, não refere apenas. Interfere no real. É um ato de interferência no real. É um ato de se cortar por dentro. O suicídio de quem pressente a liberdade. Ou seja, o suicídio de alguém que desaparece nessa linguagem, incluindo uma imagem de um certo Portugal, de uma certa família, das imagens daqueles retratos, que o levam depois a criar uma outra imagem do mundo.
uma claridade que exige uma outra forma de linguagem, ou seja, uma outra forma de ver e de pensar o real português. Portanto, vejam lá se nós precisamos ou não precisamos de ouvir e de ler estes poetas. Porque essa é também a experiência portuguesa. E nós ficamos sem ela, não temos acesso a ela. Afirma este poeta cidadão, tudo é circunstância, na poesia e fora dela. O que bem traduz as palavras de Wittgenstein. Imaginar uma linguagem é imaginar toda uma forma de vida, também na circunstância da imigração. Obrigado. Sempre um deleite ouvir-te, sempre uma reflexão tão profunda e tão instigante, e com uma poesia ajuda a ir mais longe, a reinvenção dessa nova linguagem e das novas circunstâncias. Deixamos as perguntas para debate, perguntas, comentários, e eu passo a apresentar a nossa segunda colega palestrante da sessão da tarde, Clara Keating. Clara, tinha aqui uma apresentação oficial. Muito bem, então vamos avançar com a colega Clara Keating, que é professora associada do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e investigadora no SES, no Núcleo das Humanidades, Migrações e Estudos para a Paz. Desenvolve pesquisa sociolinguística crítica sobre multilinguismo, ideologias linguísticas e lectoescrita, como ação e atividade textualmente mediada. Em contextos complexos de multilinguismo e de diversidade linguística, afetada por mobilidades e migrações. Colabora também em projetos de formação ao longo da vida em português, língua estrangeira, educação e comunicação intercultural, aprendizagem informal e letramentos em contextos digitais. Na sua docência, articula temas de linguística e discurso com os estudos sociais, estudos feministas, culturais e da antropologia, em particular a relação entre linguagem, literacia, ideologia e poder. Muito obrigada, Clara. Obrigada, Elsa. Ler esta sala depois da leitura da sala da Graça Capinha é uma coisa complicada. E é complicada porquê? Porque a apresentação que eu vou fazer aqui agora é uma apresentação de trabalho em curso, que vou partilhar convosco e que nasce de uma vontade ativista, se quisermos, não é? Como principalmente docente esmagada pela burocracia e pela gestão da Academia de Coimbra. Acho que é como eu posso eventualmente descrever aquilo que vai acontecer aqui. Eu estava aqui, eu não tenho isto muito bem preparado, mas porquê é que não tenho bem preparado? Porque de facto isto é um trabalho que está a acontecer neste momento no âmbito da coordenação de um curso, do curso de Línguas Modernas da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde estamos de algum modo a tentar, no âmbito da coordenação, deixem-me ler porque senão eu perco-me, no âmbito da atividade da coordenação e docência da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, uma equipa de nós, principalmente eu e a doutora Joana Vieira Santos, temos vindo a pesquisar os repertórios bilíngues e multiliterados daqueles seus estudantes que se definem como sendo de origem, experiência vivida e herança migrante. Portanto, há origem migrante, experiência vivida de migração e herança migrante, de várias ordens. E temos vindo a partir de um entendimento dinâmico de repertório, como sendo vivido, materializado em interação, discursivo,
e a partir de uma reflexão de uma sociolinguista chamada Rita Bush, assumimos uma perspectiva que se foca nas dinâmicas de circulação de falantes através de espaços sociolinguísticos, em que as variedades do português são parte intrínseca, mas não única, de uma distribuição sempre multilingüe, policêntrica e complexa. Utilizamos uma metodologia colaborativa para seguir as dinâmicas de agenciamento e cidadania linguística destes falantes, tanto ao longo dos seus percursos biográficos, tal como estes são narrados em entrevistas sobre as suas histórias de vida, antes, durante e depois da sua formação universitária em Coimbra, como no decorrer da sua socialização e participação em espaços académicos e não académicos da instituição e da cidade, em particular aqueles propiciados pela pertença à universidade. Nesta apresentação, aquilo que vamos fazer é analisar o desenvolvimento do repertório de um número de estudantes que foram etiquetados como pertencentes à CPLP. E mais é uma das razões pelas quais nós estamos aqui a falar também. Estamos aqui a falar de uma migração, de um contexto migratório que se chama vagamente de língua portuguesa e no seguimento de muitas da reflexão que tem vindo aqui a ser seguida, gostava de experimentar estes conceitos à luz do que é essa língua portuguesa de que estamos a falar. De que é que estamos a falar quando estamos a falar de língua portuguesa? E, portanto, nesta apresentação eu gostaria por apresentar o projeto e o que nos levou a elaborá-lo, depois dar-vos umas pequenas luzes sobre o enquadramento teórico e as abordagens que temos vindo a explorar, e depois de termos um dos pontos do projeto mais amplo, que é um projeto bastante mais amplo, é uma ambição que nós temos, é um desejo de investigação que nós temos. É um desejo de investigação que nunca foi financiada, não está a ser financiada, ninguém se interessa, não interessa, pronto. É demasiado ambicioso, não segue os pontos dos projetos e das candidaturas de financiamento, não tem quantificados os seus impactos, etc. E depois de termos submetido esta candidatura a financiamento e de termos recebido um redondo não, tentámos ali na Faculdade de Letras pensar assim, e a gente precisa de dinheiro para fazer isto? Se calhar não precisa, vamos continuar. E assim continuamos. E continuamos no âmbito daquilo que é a nossa posição na Faculdade de Letras, que é coordenadora de um curso de licenciatura, que é um dos maiores cursos de licenciatura da Faculdade de Letras. Engloba 400 estudantes. Não é? Pronto. Bem, já que estamos aqui a gastar tanto tempo a gerir uma coisa que ninguém quer gerir, que é profundamente multilingüe e complexa, vamos fazer pesquisação disto que estamos a fazer. E isto coloca-nos no ponto de vista, isto colocou-nos no ponto institucional. O que é que a instituição na prática, não é? O que é que a instituição na prática está a fazer em relação aos seus falantes migrantes? E foi assim que surge, e é assim que está a surgir este projeto, que tem vindo a identificar, a marcar, a registar, etc., todos aqueles falantes, todos aqueles seus estudantes que se definem como sendo de origem migrante, não é? Seja de herança, seja pela sua experiência vivida, seja pela sua própria experiência de refúgio em algumas das situações, têm, de alguma forma, experiência de mobilidade. A razão que nos leva a fazer este trabalho tem a ver com duas palavras muito importantes para nós, ou para mim pelo menos: multilinguismo e cidadania. E na pergunta básica de como é que estão a ser escutados estes falantes e como é que estão a ser reconhecidos os seus repertórios. Preocupa-me a necessidade de cruzar discursos, práticas e repertórios multilingües com as dinâmicas de cidadania de facto dos falantes migrantes com quem nos cruzamos na nossa prática profissional. Então, a partir de isso a sociolinguística tem vindo a identificar 3 dimensões que o papel dos recursos linguísticos, semióticos e comunicativos têm nas dinâmicas de cidadania de falantes, principalmente aqueles que se encontram em situação de fronteira, como estes de que estamos a falar. O
O que é a cidadania? E ela define-se, ela tem vindo a ser definida na sociolinguística por estes 3 pontos. A cidadania como estatuto, ou seja, formas de pertença a um Estado. Deixem-me abrir isto um bocadinho para vocês verem o que está escrito. Se calhar devia fazer assim. Formas de pertença a um Estado, nação. Existem entre contratos sociais e formas de pertença de identificação. Portanto, qual é o papel dos recursos semióticos e linguísticos nestas formas de pertença a Estado-nação, na existência de contratos sociais e nas formas de pertença, nas formas de identificação. E aqui a língua é provavelmente o conceito mais básico que nós temos de língua, perpassa claramente esta ideia de estatuto. Não é? O seguinte é o hábitos. Vindo de Bourdieu, não é? As disposições internas e os comportamentos adquiridos pela socialização ao longo da vida, com todos os recursos semióticos que se me surgem. Como me apercebo, ajo e encarno na minha cidadania, na minha vida cotidiana. E o terceiro são os atos, aqueles momentos em que se quebra com o hábitos e se abrem espaços da dissidência, fora ou nas fronteiras dos contextos institucionais. Esta ideia de cidadania linguística como ato é algo que vem de... É uma ideia que vem da ideia de cidadania linguística de um sociolinguista chamado Christopher Straub, da África do Sul, que diz, que define que cidadania linguística é recorrer a discursos de oposição para destabilizar formas dominantes de entender a língua. E eu acho que aqui nesta nossa apresentação durante o dia já falámos muito de cidadania linguística e de atos de cidadania linguística. Avançar para uma reflexão sobre multilinguismo e cidadania e perguntar como são escutados os falantes, como são reconhecidos os seus repertórios, inclui, do nosso ponto de vista institucional, desenvolver ordens e metodologias de investigação que se orientam para o reconhecimento dos espaços de multilinguismo. E aqui nós somos instituição. E sendo nós instituição, como é que nós estamos a definir o que são esses espaços de multilinguismo? Quem é que os está a reconhecer? Somos nós? São os falantes? São os espaços? É esta sala que aqui estamos? É a proposta de discursos que nos permitem identificar cidadanias outras que não aquelas que a instituição está a definir? Como é isto? E o projeto quer desenvolver, para já, queremos entender quais são estes contextos sociohistóricos, económicos e sociopolíticos, quais são as experiências vividas e culturais pelas línguas e a construção de identidades pessoais e que espaços de resistência podem existir em cada um destes falantes com quem nós falamos. E por isso mesmo nós queremos combinar aqui 3 tipos de metodologias que normalmente na sociolinguística estão separados. Por um lado, trabalho de arquivo, análise política, representações. Por outro, abordagens biográficas e o trabalho colaborativo com os participantes. E o terceiro, uma observação etnográfica de participação à ação, não é? Olhando com as pessoas com quem trabalhamos para os detalhes dos textos, dos espaços, das interações sociais, das práticas, das soluções aos problemas. Então, para isto, recorremos a uma sociolinguística de mobilidades e movimentos, seguimos falantes e seguimos dinâmicas e políticas linguísticas. Hoje vou falar com mais atenção em alguns dos trabalhos, com alguns dos resultados que nós obtivemos com falantes da CPLP. E, portanto, vamos entrar um pouquinho mais na abordagem centrada na pessoa falante, nas biografias linguísticas, nas narrativas e no desenvolvimento dos repertórios. E, para isso, naturalmente, vamos falar de pesquisas biográficas. O que se segue são apenas pequenos excertos das entrevistas, mas gostava de parar aqui um bocadinho convosco e ver como é que a entrevista, que em si própria é já um lugar e um jogo de ação. É um jogo de ação onde participantes trabalham em conjunto com entrevistadores de tal forma que às tantas a conversa já não é uma entrevista e passa a ser outra coisa qualquer. E, portanto, tentámos desenvolver, em conjunto com a Joana, que é professora destes estudantes,
Uma metodologia colaborativa no sentido de construir os saberes com eles, não é? E, portanto, contactámos anteriormente os estudantes com listas de perguntas, com sentimento informado para filmagem e tratamento de dados, recorremos a Zoom, porque isto foi feito em novembro e dezembro de 2020, transcrevemos na íntegra, porque estamos a falar de duas investigadoras, uma delas oriunda da linguística formal, que para ela era muito importante fazer todo este tipo de transcrição na íntegra, foi partilhada e analisámos as entrevistas como eventos comunicativos e discursivos, assumimos que existia uma relação anterior com a entrevistadora e desenvolvemos com proximidade e com construção a partir de conversas sobre práticas passadas, presentes, assim como projeções futuras, e os tópicos circularam por volta em torno da biografia linguística dos falantes, das regiões, países de origem, vivência, línguas, formas de aprendizagem, as experiências relevantes para o desenvolvimento no perfil multilingue, os contactos familiares, escolares, institucionais, profissionais, as identidades e subjetividades ligadas às diferentes línguas, atitudes próprias e alheias perante os seus próprios repertórios e projeções para o futuro, línguas planeadas para contacto com os filhos, rumos de práticas e políticas linguísticas no país de origem. Os ângulos biográfico e material estiveram sempre presentes. Por um lado, um foco nos falantes e repertórios. Partimos de uma reflexão que nos diz que os repertórios são simultaneamente discursivos, situados em ordens discursivas, negociados em interação e situados no corpo e na experiência vivida. Esta ideia de Spracherleben, que é uma ideia que vem do pensamento da Brigitte Busch, é um passo para além da ideia de repertório linguístico, tal como ele é pensado na sociolinguística, pelo menos anglo-americana. Recorremos também a todo o nosso trabalho anterior, o trabalho biográfico, da biografização que fizemos aqui com a Elsa, não é? Olharmos para a biografização como trabalho discursivo, na interação, no contar as histórias, olhando para as ressonâncias, para a co-construção e, ao mesmo tempo, uma vontade imensa de identificar e explorar o ângulo da materialidade. E o ângulo da materialidade que surge não apenas na materialidade e na materialização das entrevistas, mas também ao longo das histórias narradas por estes falantes. E as materialidades da linguagem, não há linguagem sem materialidade, e este é talvez uma das grandes desafios que se nos coloca, que é o de pensar a linguagem como matéria, mais do que outra coisa qualquer. E pensar, o trabalho de Kavanagh e Shankar, Language and Materiality, define de alguma forma esta ideia, não é? Os significados, a materialidade da significação. É central para conceptualizar como os humanos encontram, experimentam, interagem com os seus meios. E, portanto, este ângulo da materialidade é algo que nós queremos também identificar. E o ângulo das materialidades na linguagem permite-nos criar, identificar no mesmo nó as economias políticas, a física, a experiência humana, o biopolítico, a governamentalidade, a performance, olhando para a atividade linguística e semiótica como prática material que tem efeitos no acesso, na exclusão, nas memórias e nos traumas do que a língua é, de como a língua se faz, de como a língua se vive e de como a língua se sente. As narrativas biográficas, já sabemos todos nós, são experiências únicas e situadas, são bio. E são atravessadas por racionalidades e hierarquias de distribuição da diversidade linguística situada na economia política dos contextos percorridos. Têm efeitos materiais no reconhecimento destes participantes como pessoas falantes e escreventes legítimos e são situados nas suas histórias e na história. Não é? Queremos, no fundo, identificar nas narrativas todos aqueles lugares de agência e de agenciamento, que soluções, que estratégias face aos obstáculos encontrados pelos participantes do jogo.
Estes são os 4 participantes de quem vou falar. Não, P1, P2, P3 e P4. O primeiro é mais velho, de Kwanza Sul, litoral centro de Angola e no cruzamento das línguas Ovumbundo e Quimbundo. É estudante de mestrado em literatura da língua portuguesa, professor português e fala português Umbundo e inglês. O segundo participante tem cerca de 29 anos, trabalha em biblioteconomia e professor universitário, tem mestrado e doutoramento em Portugal, vivencia em vários espaços europeus, tem várias vivências cosmopolitas em vários espaços europeus, tem um estágio em centro de línguas e fala português, Umbundo, inglês, francês, espanhol, Nyaneka, Chokwe e Kwanyama. O terceiro participante é oriundo de Mabanza, Congo. Tem curso em Fisiologia Clínica, é estudante em Portugal, é estudante e tem sobrevivido à custa de empregos de restauração, e aquilo que ele fala, e as línguas que ele narrou como falando são português, kikongo, francês, lingala, inglês e fiot. Participante 4 é de Maputo, trabalha em letras, é professora universitária. Neste momento de trabalhar em linguística, no doutoramento em linguística em Coimbra, relata que fala xangana, português e inglês. Destas entrevistas que nós acabamos de trabalhar, há linhas cruzadas que narram obstáculos e estratégias de sobrevivência, que eu vou rapidamente subsumir em três pontos. O primeiro, aquilo que eu vou dizer, eu nasci no meio daquilo tudo, a socialização multilingue. O segundo, o embate com o português, tanto na escolarização nos países de origem como nos períodos de estudo em Portugal. E o terceiro, o lembrar, o celebrar e o reclamar as línguas africanas, que foi subsumida de uma forma, com um aspecto deficitário, narrado, dito, de maneira deficitária, como falar camunano. Okay? Vamos olhar primeiro para o meio. Desculpem lá, é que eu tenho as minhas notas. Tenho aqui as minhas notas e gostava de olhar para elas. Em todos os participantes, a natureza multilingue dos repertórios e de socialização é clara. Não é? Todos eles narram de alguma forma um espaço multilingue de socialização e utilização da linguagem, e o exemplo da mobilidade e sobrevivência tem efeitos nos repertórios que são desenvolvidos. Não é? O repertório de cada indivíduo não é de facto pessoal, mas é principalmente familiar, distribuído pela família, pelo grupo e adaptando-se a um contexto socio-histórico que pode ser mesmo, muitas vezes, de perseguição e afetado por mobilidades que, em certos casos, pode ser forçada. Temos aqui estas duas narrativas. Os meus pais, eles falam a língua nacional lá, que é o Kikongo, e por estar perto de outros países, o RDC é a República Democrática do Congo, eles também falam o Lingala, e o meu pai, como teve a oportunidade de estudar na Costa do Marfim, teve a necessidade de falar português. Portanto, este repertório é um repertório que todos nós já conhecemos de alguma forma quando estamos a falar de contextos multilingües. A socialização é multilingue, ela não é individual e ela é distribuída pelas famílias e pelos grupos que narram, votam e circulam e que se organizam. A minha mãe falava Umbundo e, no caso dos meus irmãos todos eles ao falar Umbundo aprenderam ao menos a entender o Umbundo. Eu convivi neste sítio dominado de uma forma, mas por eu ter nascido em 1985, a minha mãe sai já dessa região em que nasceu, trabalhou também e vai para a cidade de Sumba por fuga da guerra. As pessoas eram obrigadas a irem para os centros urbanos e forçados por não terem que falar Umbundo. E eu nasço mais ou menos naquele momento de silenciamento e convivo com o Umbundo, mas muito pouco. E também por causa do tipo de choque cultural. As pessoas nessa cidade, já de Sumba, falavam mais do que Umbundo. Portanto, nós temos aqui estes repertórios, estas línguas locais, estes repertórios, estas línguas que de facto vão sendo enraizadas não só numa dada família, mas também numa dada
de família ao longo do espaço e do tempo e ao longo da sua circulação. Portanto, se há um repertório, e o repertório é porque naquele momento e naquele lugar a estratégia de sobrevivência era aquela. E, portanto, esta narrativa de sobrevivência linguística e de narrativa de sobrevivência e do uso das línguas para a sobrevivência estratégico é central em todas as experiências. E não só ela é central em todas as experiências, como ela é absolutamente multilingue, normal, cosmopolita, é assim. Não há problema, é como é. Não é? O problema surge quando se vai para a escola. E aí foi um choque tremendo. Eu fui à escola, digamos que sem saber falar português, e foi um choque tremendo. Diz E4, que relata ter fugido da escola para casa no primeiro intervalo, logo no primeiro dia da escola, por não entender nada do que se dizia à sua volta. Não é? Com efeitos na família. O meu pai tinha interiorizado que se nós não falássemos português, teríamos dificuldade na escola, a ponto de que quando eu comecei a ir à escola ter dito aos meus tios: a partir de agora vocês só falam português com esta miúda. Não falam mais xangana porque ela vai ter dificuldades. A partir de agora é proibido falar xangana nesta casa. E esta proibição na família, na política familiar, torna-se muito clara em todos os participantes com quem conversamos. A participante E4 continua. Eu recordo-me que uma das minhas irmãs, a que me segue, foi passar um bom tempo com a irmã dele, do meu pai. E uma das recomendações que o meu pai deixou foi: fala português com ela, porque no próximo ano ela vai para a escola. E, portanto, esta opção por não falar a língua local, que surge ali um bocadinho como a da língua indígena, não é? É claríssima, não é? E é reverberada por todos. As mães procuravam mesmo que nós aprendêssemos de imediato o português, mesmo antes de ir para a escola, porque sabiam que a dita língua do poder é que nos ia dar emprego. Estudar em Portugal. Se a questão se coloca... uma coisa que eu me esqueci de dizer aqui. Se a questão, o que é interessante aqui também nesta memória é também a forma como mais tarde vão ser colocados os valores do português nestes dois falantes. Okay? Nestes dois falantes, o valor do português e o que é e o que é que conta como português é muito interessante pela diferença de discursos e diferenças ideológicas, as diferenças de valor que a língua portuguesa vai ter para estes dois falantes. Se para a primeira, e nós falaremos disso um bocadinho mais tarde, mas se para a primeira falar português e falar português bem é um valor de mercado e é um valor ideológico, moderno, urbano, de sucesso, para outro participante, o falar a norma portuguesa é silenciar a norma angolana, portuguesa, angolana, que é necessário resgatar. Okay? Mas já em crianças, a coisa coloca-se assim. Tem 10 minutos, claro. Ai, só, meu Deus. Pois, já ultrapassaste, mas... Então, eu vi que deixa-me só admitir esta pessoa aqui, por favor. ok. O choque tremendo é o choque de estudar em Portugal. Deixem-me só falar rapidamente neste estudar em Portugal. É quando os estudantes embatem na norma europeia. Agora o português, diz ele. Ao chegar cá eu dei-me conta que tinha colegas que diziam: epá, para de falar o angolano, fala agora o euro-português. Muitas das vezes eu não percebia, eu tinha muitas dificuldades, tanto é que o meu primeiro ano foi mesmo complicado, porque eu via que os portugueses falavam de uma forma, os nativos falavam tão rápido que eu ficava sempre por trás, era uma dificuldade em compreender, então era essa a situação. Eu percebia que falavam tão rápido e tinham sempre algumas dificuldades, tanto é que depois de algumas aulas eu procurava sempre o professor, para poder tirar algumas dúvidas, tentar entender algumas palavras que foram usadas, porque eu não entendia mesmo. Diz outro:
Eu não me considero então um alto-falante de língua portuguesa. Os espanhóis da Galiza, diz o outro, diziam que era muito mais fácil perceber a maneira como eu falava português do que, por exemplo, a maneira como um bracarense fala português. Não é? Se os respectivos perfis são relativamente, podem criar algumas diferenças, o papel das respectivas instituições universitárias é que nos parece bastante mais importante. E principalmente na não aceitação do facto do caráter policêntrico da língua portuguesa. Aliás, não existe sequer um reconhecimento de que os falantes em causa utilizem uma variedade distinta de português, nem qualquer legitimação da sua existência. A situação é claramente denunciada por E1, a propósito de uma entrevista, e era aqui que eu gostaria de parar, uma entrevista para uma bolsa de investigação, num contexto que é o da investigação do português como segunda língua. E onde a sua variedade angolana, vagamente sobreposta a uma ideia de segunda língua, foi vista como desvio. Diz ele, chamou-me a atenção para um aspecto muito interessante, que é o plano de atividades do programa, não é? Em que a língua, português língua segunda, em que se vai estudar o português língua segunda, e na ata diz-se que o candidato, a algumas das questões, respondeu com o português de Angola, desviando um pouco daquilo que alimenta a postura. E acho que eram 3 ou 4 observações deste género. E ontem eu aqui disse, eu na verdade desviei, mas eu desviei para mostrar que sabia. Ok? Porque de facto sou falante. Português língua segunda, portanto desviei, falei na segunda. É muito interessante em termos de escalas este episódio, não é? Porque o que conta como variedade? Qual é o registro normativo? Como se enquadra a performance feita pelo candidato? Qual é o regime de conhecimento que está em jogo na entrevista? Deve ter sido mostrado. Quem deve ter gravado, não é? É como se fosse português língua segunda, logo falante nativo e experiência da situação que vai estudar, versus pouco académico, pouco científico, logo pouco eficaz e sem domínio do registro científico exigido. E logo pouco capaz de saber e de produzir conhecimento. E, portanto, isto é que nos leva a perguntar quais são os modos de produção de conhecimento linguístico que estão a acontecer nas instituições académicas, aqui ou em outro lugar. Esta ideia é-nos colocada também por este participante E1, não é? Que termina as suas entrevistas não celebrando a norma europeia como sendo de facto a norma que é necessário aprender e celebrar, porque é essa que nos marca a modernidade da nossa sociedade, mas resgatando a variedade africana e reclamando uma norma angolana, que é o que ele faz ao longo de toda a entrevista. Diz ele, na cadeira de fonética em Angola, mais do que dizer que é uma forma ou uma variante português europeu, estão-nos a dizer mesmo, esta é a forma correta. Então, as pessoas procuravam formas de terem proficiência na fonética europeia. E chegou uma altura em que a mim mesmo perguntei, até que ponto vamos continuar nesta situação? Se é isto que realmente nós perdemos do ponto de vista de identidade. Porque daqui a mais, o que é que nós vamos ser? Entretanto, nós vemos pequenas formas de agir e de impactamento de alguns dados, que são a identidade enquanto angolana. Ora, quando, por exemplo, dissermos, olha, vamos estudar o português europeu, não é. A gente sempre se pergunta, pronto, só vamos estudar o português europeu, porque essa é a forma de ser. Mas, quanto mais nós estudamos a forma europeia, hoje que estamos a falar muito dos estudos pós-coloniais, será que nós estamos a fazer a manutenção de conhecimentos, de formas de dizer, que, de certa forma, estão a suprimir a nossa propriamente dita norma enquanto forma de falar angolana? Estas questões já se vão levantando. E estas questões já se vão levantando porquê? Porque já começa a existir alguns discursos pós-coloniais que nos permitem, ou que permitem a estes estudantes, identificar até que ponto é que as variedades angolanas podem, de facto, ser regime de conhecimento universitário. E isto levanta uma série de conhecimentos e uma série de questões, que eu vou parar aqui, desculpem lá. Tinha também sobre reclamar as línguas africanas, etc., mas ficamos por aqui. O que é que estamos a fazer? Quais são os modos de produção de saberes que estamos a reproduzir,
a falar e a ensinar enquanto universidades. E fico por aqui. E a imensa necessidade de descolonizar, principalmente, os lugares de centro, como a Universidade de Coimbra. Muito obrigada. Estas duas comunicações trazem em comum uma reflexão sobre a cidadania global de cidadãos e cidadãs do mundo excluídas do centro e da norma. Os imigrantes, que ousadia de fazer poesia, os estudantes estrangeiros, que ousadia de serem universitários. E cada uma com os seus recursos da poética, do multilinguismo, da sociolinguística, da literatura, trazem inúmeros elementos de reflexão pertinente para este nosso seminário sobre as palavras migrantes e os usos plurais das culturas no seio da União Europeia. Uma União Europeia que é também um ex-sede de impérios coloniais africanos, produtora de exclusões, de violências, de colonialismo, de machismo, de patriarquia, enfim. E penso que enriquece muito a nossa reflexão este diálogo com as artes, com a poesia, com a literatura, com a sociolinguística, a partir também de metodologias muito corpo a corpo, não é? Com os textos, com as pessoas, com os interlocutores de terreno, com os estudantes, neste caso, aqui mesmo ao lado. Parabéns pelas vossas belíssimas comunicações, como sempre. Está aberto o debate, que está previsto no programa para demorar, precisamente porque fizemos sessões compactas, 2 de manhã, 1 agora, e prevê-se a projeção do filme documentário do Nuno Lavallée, que nos mostra, através das suas imagens captadas pela sua câmara e o seu olhar, outras materialidades como estas da poesia e do multilinguismo, mas visualizadas. Não é? Diria que é uma tarde dedicada a estes múltiplos ingredientes que materializam as exclusões culturais, políticas, etc., das nossas normas europeias institucionalizadas. Por isso, eu abro o debate. Temos aqui colegas na sala presencial e colegas na sala virtual, sendo que tanto algumas das pessoas que conhecemos aqui na sala como as que conhecemos aí na sala virtual estão a desenvolver trabalhos e reflexões sobre estes temas e estas abordagens, portanto, juntando às perguntas da manhã, que ficaram por responder, eu convido a todos e a todas ao debate. Perguntas, comentários, reflexões, algum material das vossas pesquisas que vocês queiram colocar em ressonância com o que foi dito, o que ouviram. Agora é o espaço para este debate antes de vermos o filme, está bem? Gonçalo, tu queres dizer qualquer coisa? Bom, gostaria de sim. Bom, eu queria agradecer pelas duas magníficas comunicações desta tarde, que nos trazem formas de prolongar este debate que iniciámos de manhã e alargar esta reflexão conjunta. Eu começaria talvez por dirigir uma questão para a professora Graça Capinha sobre as formas de desterritorialização do centro pela poesia. E, a dada altura, fez uma referência que me intrigou e que eu acho que pode abrir perspectivas muito interessantes, que tem a ver com esta associação entre uma poesia de migração e a poesia experimental, sugerindo que elas partilhariam ou uma abordagem ou certos instrumentos enunciativos que lhes permitiriam oferecer um contradiscurso, um discurso contra-hegemónico que desafia precisamente esse imaginário do centro que se propaga
pela literatura. Gostaria de saber se é possível enquadrá-los de forma, se é possível encontrar uma tipologia que nos permita definir pontos de contacto entre a poesia, aquilo que podemos falar de uma poesia de imigração e uma poesia experimental. E depois pegaria numa outra questão que tem a ver com a produtividade do erro poético e sobre as questões da malformação. O que nos remetem para a poesia como desvio linguístico, como desvio à norma, mas que me fizeram também pensar naquilo que Harold Bloom falava quando formulava a questão do map of misreading, a questão do misreading, da desleitura, portanto, da releitura pelo erro, da inscrição do erro na forma de repetir a tradição, fugindo a ela, reinventando-a e abrindo espaço para uma reverência que é ao mesmo tempo ambígua e que vai subvertendo a tradição por via dessa releitura errada. Era nesta constelação de questões que estava a pensar quando enuncia a questão da malformação ou do erro poético. Bem, sendo vindo também da minha experiência da escrita criativa, não é? Eu costumo dizer aos meus alunos, quando eles me chegam, que o problema deles não é sentido a menos, é sentido a mais, não é? E o que é difícil, de facto, para nós, e sobretudo para aqueles que querem escrever, não é? Querem trabalhar a arte da palavra, na arte da palavra, é de facto conseguirem dar esse salto, que é uma palavra que o próprio Álvaro Alves de Faria usa, não é? Esse salto para uma outra claridade, não é? Para outra claridade. E, portanto, aquilo que acontece normalmente na poesia experimental é exatamente isso, não é? Portanto, é o excesso de sentido que obriga, por assim dizer, a entrar num excesso de não sentido. E eu gosto muito da palavra inglesa, porque nonsense, em inglês, não é? Significa parvoíce, disparate, não é verdade? Mas significa também sentido não. Ou seja, um sentido que é interdito, ou um sentido que é inaudito. E, portanto, esses sentidos estão num espaço que tem que ser explorado. Que é um espaço que a linguagem tem, não é? Fala-se muito do remainder também, não é? Do que resta, do que sobra, não é? Eu tenho um autor que eu gosto muito que se chama Jean-Jacques Lasserre, que ele fala de excesso, do excesso absoluto e da violência desse excesso que está no silêncio, do que não se diz, não é? E, portanto, aquilo que os poetas experimentais tentam fazer, pelo menos da forma como eu o entendo, é entrar nesse espaço. E, como é evidente, as formas de construção da linguagem não podem ser as mesmas. Não se adequam. Portanto, precisamos de outras. E eu, que sou má, acho que os críticos portugueses não trabalham sobre estes autores porque são preguiçosos. Porque as metodologias de análise que nós temos... Desculpa? Preconceituosos. E preconceituosos. As metodologias de análise que têm, não é? Permitem-nos ler Camões, Pessoa, enfim. Mas esses autores, essas metodologias deixam de funcionar e, portanto, é preciso encontrar novas metodologias também para poder lidar com esse tipo de escrita. E é o problema que nós temos até hoje com os grandes revolucionários do modernismo europeu do início do século XX, não é? Quer dizer, é inacreditável como é que ainda hoje muitos desses autores não sejam ensinados ou sejam vistos como uma vírgula. Foi assim um momento que houve ali, mas depois acabou. A ex portuguesa, por exemplo, que aconteceu aqui na década de 60, não é? São os próprios representantes desse grupo que diziam essas coisas. Pois, mas isso já acabou. Agora estou a fazer outra coisa. Que é uma coisa absolutamente extraordinária. Porquê? Porque a partir do momento em que entram no canon, sabem o que têm a perder se optarem por continuar a trabalhar do outro lado. Não é? E, portanto, tratam isso como se fosse... E, portanto, o que eu acho é que esse é que é o verdadeiro ato de cidadania. Não é? Portanto, é aí que, de facto, a sobrevivência da tribo está em causa. Porque ou encontramos novas formas de dizer o mundo, e, como dizia o Rambo, portanto, sair da cegueira das palavras que temos, não é? Das categorias que nos
das categorias que estão na linguagem e que nós não construímos, que já estavam cá à nossa espera, como é evidente. Não é? Portanto, ou saímos disso ou não. No caso da imigração, o que para mim foi absolutamente extraordinário foi ter pessoas que nunca leram Bloom ou nada, não é? Pessoas com a terceira classe que eu cheguei a entrevistar e que me diziam isso. Eu, quando cheguei aqui, tive que aprender a dizer-me outra vez. Portanto, isto foi-me dito por uma senhora com quase 70 anos, que trabalhava numa fábrica e que tinha a quarta classe. Eu, quando cheguei aqui, percebi que tinha que dizer-me outra vez. Portanto, a sua própria identidade não tinha palavras para falar dela agora. Era outra, ela própria dava conta desse processo de transformação, não é? E, portanto, e eu acho que tem de facto que ver com isso. Tem que ver com estas categorias que eu aqui enunciei, da errância, do nomadismo, não é? E do erro e da malformação. Por exemplo, há muitos autores, eu por acaso não escolhi nenhum deles, mas há muitos autores que trabalham precisamente com o multilinguismo, não é? Com o bilinguismo, e começam a criar palavras e conceitos novos na escrita. Não é? Lembro-me de um que eu uso também muito, que é este nos Estados Unidos, chamado José Brites, não é? E, por exemplo, tem um poema que começa: chegam, poliestram-se, Coca-Cola, garrafas aos beiços, vêm shows televisionados. Não é? Isto é super criativo, não é? Uma coisa... E, portanto, é essa busca que ele faz, não é? No entanto, ele dizia: e tal, aquela poesia que se faz lá em Portugal, hoje em dia, eu não tenho nada a ver com aquilo. Eu nem entendo o que é que eles estão a fazer. Não entendo. Aquilo que eu faço é outra coisa. Não tem nada a ver, não é? Estou mais preocupado em falar da minha própria vivência, da minha própria realidade. E, portanto, ele próprio tinha essa noção de que aquilo que é o cânon, que é a literatura da cultura oficial, como eu gosto de lhe chamar, não é? A literatura da cultura oficial, daquilo que se ensina, é realmente muito conservadora. Muito... E, portanto, quando fala do Bloom, não é? Da questão do erro e da malformação, sim, o erro e a malformação, nós precisamos destas malformações. Shelley, o grande romântico inglês, dizia que os poetas eram os legisladores não reconhecidos do mundo. Não reconhecidos. Porquê? Porque, de facto, muitas das formas que nós temos hoje em dia na linguagem, alguém as inventou. Quem foi? Não sabemos. E, portanto, foi provavelmente um poeta desconhecido, que nunca ninguém falou nele. Mas o que é facto é que essas formulações nos ajudam a ver o mundo e transformam a ordem do mundo nessa visão. Quanto ao Bloom, eu tenho um problemazito com a ansiedade de influência, não é? Porque essa ideia de que o poeta vive com essa ansiedade de submeter-se ao poeta herói, eu acho que deve submeter-se à vontade. Não tenho problema nenhum com isso, não é? Portanto, o poeta que eu estudei, americano, de Robert Duncan, dizia: somos todos derivativos. Somos todos derivativos. Portanto, ninguém tem a ilusão. Quer dizer, podemos ficar como os futuristas ficaram, não é? Falar para o espelho, criar uma linguagem própria, mas que não vai a lado nenhum, caímos no solipsismo, não é? Portanto, claro que é preciso ter onde pôr os pés, não é? Ter onde assentar os pés para poder depois avançar, errar, não é? E tentar chegar a outro sítio qualquer, não é? Portanto, o que eu achei sempre extraordinário na poesia da imigração portuguesa foi que eles faziam isto não por questões altamente teóricas, não, é a sua própria vivência de deslocação, de desterritorialização, que os faz perceber que estão a falar em português, e no Brasil fala-se português na mesma, mas que não é a mesma coisa. Eles precisam de falar outro português, que precisam de encontrar outras formas, não é? E é isso que os leva muitas vezes a começarem a escrever. É o que alguns deles me diziam, não é? Portanto, eu não sabia como falar isto, e então começava a escrever. E sim, quer dizer, todos os poetas que estão para trás estão lá, como
como é evidente. E muito interessante nessas comunidades é que eles liam-se uns aos outros. Aliás, aquilo funcionava mesmo tipo polvo, não é? Eu aterrava numa comunidade onde tinha um assistente de investigação durante uns meses a trabalhar para mim, a procurar as pessoas, as publicações, etc. Depois, eu normalmente tinha muito pouco tempo para fazer estas missões de investigação, ficava metida num quarto durante 15 dias só a ler e a ver e tal, e depois escolhia com quem é que eu queria falar. E, portanto, ia depois fazer as entrevistas. E, portanto, era sempre uma aprendizagem absolutamente extraordinária. Não é? O que aquelas pessoas me diziam, sem nunca terem estudado teoria da literatura ou filosofia da linguagem, mas que decorria da sua própria experiência. Isso é que eu acho absolutamente fascinante. Não é? E acho lamentável que, de facto, ninguém presta atenção a isto. Não é? Porque estavas a falar um pouco por toda a Europa, a questão dos estudos pós-coloniais e do fim dos impérios, etc. Mas a verdade é que nós olhamos para muitos desses países que tiveram esses impérios, não é? E também países que têm alguns escritores que não saíram por questões coloniais, mas da imigração propriamente dita, e que têm reconhecimento nos próprios países. Porquê é que em Portugal não têm? É uma coisa muito estranha. Muito estranha. Não, quer dizer, talvez, para além da cidadania, teríamos que pensar em termos de democracia. Claro, começa logo aí, não é? Precisamos absolutamente da democratização do cânon. E do pensamento. Quer dizer, até que ponto é que a liberdade chegou ao pensamento, de podermos quebrar com o cânon e com a norma. E eu estou a citar estamos a falar do caso dos imigrantes, mas de facto, por exemplo, na literatura oral portuguesa, no Brasil, é absolutamente extraordinário os departamentos que existem, que se debruçam sobre a questão da literatura oral, a quantidade de teses de doutoramento que são feitas sobre literatura oral. Quem é que estuda a literatura oral portuguesa? Uma vez tive uma professora brasileira que veio para aqui para o SES como pós-doc, minha. A primeira coisa que ela me diz na primeira entrevista foi: eu sei que vocês já não têm poesia da tradição oral em Portugal, não é? Acabou no século XVIII. Porquê? Porque ela vinha estudar os arquivos do século XVIII, que é disso que se fala. Não é? E quando começou a perceber que havia, um pouco por todo o país, não é? Poetas, muitos deles que já não são analfabetos, como é evidente, não é? Mas continuam muito nessa tradição, e na imigração dos poetas da imigração a mesma coisa. A tradição oral é importantíssima, sobretudo na geração mais velha, mas muito mais criativa, muito mais... enfim, é possível continuar a fazer décimas, não é? Exatamente, despiques, a falarem, e havia disso, lembro-me de estar em Rumford, em Rhode Island, nos Estados Unidos, numa festa portuguesa, onde estavam dois poetas ao desafio ali, não é? Não despique, a fazer décimas. Mas estavam a falar do seu dia-a-dia, não estavam a falar do que se passava em Portugal, estavam a falar, usando muitas destas palavras. O Eduardo Maione Dias, que foi um grande estudioso destas matérias, chamou-lhe porto-inglês, não é? Há um dicionário porto-inglês, não é? Porto-inglês. E, portanto, mas lá está, quer dizer, em Portugal, as universidades, os críticos literários, nem uma coisa nem outra, quer dizer, continuamos sempre. Eu tive aqui o último projeto que eu dirigi aqui no SES, foi um que se chamava Novas Poéticas de Resistência, e no âmbito desse projeto fomos ver o que é que se andava a ensinar nos estudos portugueses, nas universidades portuguesas todas. E não dá para acreditar. Agora não sei se a coisa mudou, o projeto acabou em 2011, mas basicamente os programas de literatura acabavam em Fernando Pessoa. E eu tive aqui alguns alunos que me diziam até que nem conseguiam chegar a Fernando Pessoa. Estudavam muito Almeida Garrett, Camões, essas coisas todas, mas até Pessoa era... Pois havia 2 ou 3 universidades onde estava Sofia de Melbreiner, Eugênio de Andrade, e
naquela altura, eu já nem me lembro agora, mas quer dizer, eram mais 2 ou 3 autores. Ou seja, a gente olha para os programas de literatura portuguesa em Portugal e pergunta, então não houve literatura no século XX em Portugal? Onde é que estão os autores do século XX? Portanto, os alunos não têm a mais pequena ideia. E fazer um workshop de escrita a uma escola secundária muito reputada aqui em Coimbra e ter a professora de português no final a vir ter comigo e dizer: olha, falou aí do Roberto Helder. E uma rapariga de 30 e poucos anos. Sim. Nunca tinha ouvido falar de Roberto Helder sequer. Portanto, o problema é muito mais grave do que só a questão da literatura da imigração, não é? E exatamente, é como diria o Boaventura, uma monocultura completamente conservadora acerca do que é a literatura portuguesa, não é? E, portanto, quem perde somos nós, como é evidente, não é? E, sobretudo, no caso da imigração, para mim, então, acho absolutamente escandaloso. Acho absolutamente escandaloso. Como é que é possível, por exemplo, um poeta como Álvaro Lopes de Faria, que nem é um poeta assim tão experimental, caramba, nem é um poeta que se meta por essas coisas do Port English, nem nada disso, ele vem do Brasil, não é? Como é que é possível ele ter mais de 20 livros publicados em Portugal e ninguém sabe quem é? Tanto quanto eu sei, eu até hoje em Portugal fui a única pessoa que escreveu alguma coisa sobre ele. E eu sou de estudos norte-americanos. Venho da área do inglês. Não é? Portanto, Essa malta. não, mas eu quero dizer, eu acho que de facto chega a um momento, e a language school foi muito importante para mim, acho que tem que haver de facto um momento em que as pessoas têm que começar a reagir organizadamente. Foi pena não teres ouvido a Graça hoje de manhã, porque ela fez uma apresentação sobre a glotofobia que eu acho que, de certa maneira, responde a essa questão, Graça. A tua análise teórica do significado político da glotofobia responde a esta questão, não é? E eu acho que os imigrantes portugueses sabem como ninguém o que é estar do lado de lá. Do espelho, não é? E dessa política tão pouco democrática das culturas. Eu até diria, quer dizer, há Portugal e há imigrantes, esta coisa de dupla ausência, que é uma coisa que se vive logo, que se parte, que se sai de um sítio para o outro, sobretudo quando se provém do meio social. Como disse esta manhã, quando se é uma pessoa notável, uma pessoa bem na vida, já bem situada, com diplomas, etc. Mudar de vida e sair do país é completamente diferente quando são pessoas que vêm do meio social, ainda por cima, que não é valorizado, não é? Então, a partir daí, a pessoa não só tem uma aparência e uma maneira de se comportar, que identificam logo como uma pessoa que não tem o nível requisitado, e depois, quando fala, pior é, não é? Mas, o que eu diria até que nós, em França, falo que é o país que conheço, não é? Nos departamentos de português é uma catástrofe. Pronto. Eu fui, a minha primeira colocação foi em Rennes, na Universidade de Rennes, e lembro-me de um dia, exaltei-me, quer dizer, saltou-me um bocadinho tudo, quer dizer, estávamos numa reunião a falar dos nossos estudantes e a maneira como os colegas falavam dos filhos de imigrantes, que eu também sou. E então eu disse, não, eu uma altura levantei-me e disse, quer dizer, olha, desculpa, mas eu sou filha de imigrantes. Sim. Mas estou a ser paparrei. Lembro-me exatamente quando és questão do racismo. Então eu disse, olha, sim, é a mesma coisa. Estão a falar dessas pessoas, estão a falar de mim, aliás, estão a falar de vós. Portanto, é assim, ou mudam, porque, e é por isso que eu recuso o termo dos outros descendentes, porque aí é usado sempre pejorativamente. Cada vez que se diz dos outros descendentes, quer dizer, filho de imigrantes que não sabe falar. Mas não se diz. Toda a gente sabe, há um código de falar sobre, sem querer assumir verdadeiramente que está a ter um olhar de cima, porque é disso que se fala aqui, a questão da glotofobia também é uma questão hierárquica, não é? E de dominação. Não é? Estamos aqui outra vez com o Bourdieu, mas de facto esta questão tem a ver com a língua, mas depois também tem a ver com a maneira como se ensina, inclusive nas universidades estrangeiras, a língua portuguesa, a cultura portuguesa em geral, a história portuguesa e a literatura portuguesa. Porque a literatura que se ensina nas universidades também não tem
há um formato que não tem em conta o que é a realidade Não também da respira. população que tem à frente. Não respira. Tem a ver também com os modos de produção de conhecimento e os modos de produção da própria, neste momento, das políticas também, de desenvolvimento da expansão, digamos assim, da língua portuguesa e da alteração, e da mudança do Ministério da Educação para o Ministério dos Espaços Estrangeiros, o desenvolvimento do Instituto Camões e a forma como o Instituto Camões, neste momento, também regulamenta todo o ensino do português e aquilo que conta ou não conta como sendo português e até mesmo a própria narrativa da diversidade linguística. Não é? Portanto, isso é que me faz ainda mais confusão, não é? Porque a questão, por exemplo, da determinação de uma língua portuguesa como língua pluricêntrica regulamenta e regimenta de alguma forma também já aquilo que é ou não é norma, sendo ela a norma portuguesa, europeia, brasileira, angolana, moçambicana. E, portanto, já aí há todo um conjunto, um dispositivo discursivo, se nós quisermos, que nos aponta para uma regulamentação da própria diversidade linguística que não vai ao encontro daquilo que está acontecendo no terreno. E, portanto, por isso é que é importantíssimo nós fazermos esta distinção entre estas três dimensões, não é? Que é a dimensão da política, dos textos, de como é que está aquilo a acontecer, a experiência vivida e estes atos de subversão e de resistência. E é isto que eu gostava imenso de trabalhar. Não, mas Mas às vezes são atos de sobrevivência. Eu lembrei-me de uma portuguesa que conheci em Newark, no grupo com quem trabalhei lá no Sport Club do Ironbound, que era uma senhora que agradecia constantemente e eternamente à coordenadora do grupo porque ela começou a escrever compulsivamente em todos os papéis que encontrava para não ficar louca. Exatamente. Ela escrevia para sobreviver. Exatamente. E escrevia, até que tinha um monte de papéis e foi mostrar e a coordenadora disse, venha para o nosso grupo. Venha para o nosso grupo. Portanto, às vezes é uma questão de sobrevivência. A escrita, e tu falaste muito da questão do corpo, e acho muito interessante também desenvolvermos uma reflexão a partir dos olhares disciplinares de cada uma em relação à importância do corpo nessa necessidade de expressão da identidade, seja ela mono, seja ela pluri, seja ela híbrida, seja ela o que ela for, mas a necessidade da expressão pela expressão e a necessidade da escuta ou da observação dessas expressões, tal como elas se enunciam e representam. reconhecer a existência das pessoas. Exatamente. Pois, mas a questão é essa. A questão é É esta. quando chega a uma altura, como eu estava há bocado a dizer, não é? É que as pessoas desistem completamente. Ok, eu não existo. Porque depois não existem no mundo americano, como é evidente, Nem no não é? português. E também não existem no português. Portanto, tem depois ali aquela coisinha, funciona como um gueto, não é? E É ficam uma tábua ali, de salvação. não é? É a tábua de salvação. E não podem sair dali para lado nenhum. Desistem. E, portanto, aí de facto eu acho que a língua de São escuta tem razão. jangadas de pedra. É isso. São jangadas de A pedra. língua de escuta tem razão. Quer dizer, tem que ser, de facto, tem que haver uma maneira de se organizarem e de se visibilizarem. E Sim. não há que ter vergonha disso. Exatamente. Fazer E leituras uma coisa públicas, intervir em espaços públicos e tornar isso visível, não é? Porque estão à espera que seja a Ministra da Cultura que vá lá, não, esqueçam, isso nunca vai acontecer. Nunca, não é? nunca. Eu ando desde 88 a falar disto, quer dizer, Sim. começo a pensar, pá, o que é que mudou desde 88? Nada. Multiplicou-se agora pelos exemplos pluri. O que me parece que mudou foi o desenvolvimento de um discurso cada vez mais neoliberal e regulatório. E celebratório disso. Isso é que eu Também, acho. também. Não é? também. Eu vejo isso, por exemplo, nestes participantes. Não é? Nestes participantes havia toda uma celebração de que tinha, apesar de ter começado na escola sem saber português e ter ido fugido da casa, continuou e foi lá e conseguiu. E, portanto, há todo um processo de sucesso que é incorporado, tornado corpo, enraizado e que diz, eu sim, já sou falante, agora sim já sou falante português. Isto é, por um lado, muito bom, maravilhoso, emancipatório, ao mesmo tempo profundamente traumatizante. Porquê? Porque está na cicatriz Sim, da exclusão a celebração do sucesso. sim. E esta
eu acho que não estamos a trabalhá-lo. E é nestas rodas de história, e nestas biografias, e nestes hábitos, que talvez possamos dizer alguma coisa, ou pelo menos deixar dizer. Sim, ouvir. Escutar. Não é? Ouvir, sim. E eu acho que os métodos que nós temos à nossa disposição não funcionam. Por exemplo, este trabalho que nós fizemos foi claramente a partir de uma reflexão de linguistas que querem transformar as suas próprias formas de pensar e que se veem com imensa dificuldade em fazê-lo. Não é? E dizem, epá, mas não consigo lá chegar. Porque cada vez que estou lá a chegar, não tenho os meios nem os instrumentos para o fazer. E o discurso dominante da linguística é muito mau. É muito perigoso. Porque é dominante. Não sei. É claro, se posso só falava da questão da cicatriz. Da cicatriz que é preciso tratar e que normalmente é escondida e maquiada pela questão da narrativa do sucesso na aprendizagem da língua. Isso faz-me pensar na questão da glotofobia endógena, da forma como ela não é apenas discriminatória por via exterior, mas ela pode ser internalizada. É uma colonialidade. Exatamente, a colonização do espírito. Falava portanto Fanon em Peau Noire, Masque Blanche, tem a ver com a honte de soi e aquela rejeição do ser humano daquilo que ele é na sua raiz, não é? E portanto, mas isso é uma questão que é banana. Oui. Força, que eu não vejo. Não, eu queria comentar, vai no sentido de tudo isso que a gente tem conversado, principalmente, desde a manhã, mas principalmente nesse exato momento, que é uma reflexão que eu vim fazendo já há alguns dias. Eu cheguei aqui em Portugal agora em outubro, mas eu morei aqui já em 2014, durante um ano, e já tinha me deparado com esse estranhamento do meu português com o português daqui e com essa dimensão do não dito, do não falado, e que causa um certo desconforto, muitas vezes. Mas fazia acho umas 2 semanas, aconteceu uma coisa que me fez refletir muito, assim. Eu tenho um amigo de Minas Gerais que está aqui a trabalho há 2 anos já. E quando nós conversamos, ele fala português brasileiro, com a naturalidade que lhe é pertinente, com o seu sotaque, com a sua naturalidade. E quando a gente está na presença de algum português, ou português, enfim, ele muda completamente a forma de falar para adequar a linguagem dele à linguagem que as outras pessoas estão falando. E aí, no momento seguinte, quando estão só nós, ele volta a falar na naturalidade dele. E o que eu percebo é que existe mesmo que não intencional, é uma coisa internalizada, uma certa dimensão de violência. Às vezes autoimposta em dada medida, um pouco do meio, mas é algo que é muito presente, que é notável que aquilo está internalizado de alguma maneira. Né? E eu não sei, eu vim refletindo sobre isso. E me parece muito pertinente para isso que a gente está conversando aqui, porque existe uma dimensão política, cultural, que também está indicada nessa violência não dita, internalizada, nessa cicatriz. Sim, obrigada. Graça, queres comentar? Eu gostava de chamar para aqui um sociólogo francês que se chama Bernard Lahire, e que só vou ler esta pequena citação. Tens é que falar mais alto. Sim, sim. La figure du populaire sert fréquemment de repoussoir dans les luttes de soi légitimes contre soi peu légitime, que mènent tous ceux qui, étant donné la mixité de leurs pratiques culturelles, expriment une peur de la régression ou de la chute culturelle. Si le monde social est, sans contexte, un champ de lutte entre groupes ou classes, les individus, au profil culturel hétérogène ou dissonant, sont souvent eux-mêmes les arènes d'une lutte de classement. Et on dit une lutte de soi contre soi. E é horrível. Porque eu acho que esta sala é esta cela. Exatamente.
que a pessoa não admite a ser censura. É quase a autocensura, de facto, não é? É uma conversão à Assimilação. eu diria que é uma conversão ao regard surpreendent, ao olhar de cima. A própria pessoa admite, e sobretudo estas questões de linguagem parecem naturais, mas não são. E, portanto, isso é terrível, porque as pessoas calam-se. É muito interessante, deixe-me só reagir a isso em relação à parte que eu não apresentei, que foi das línguas locais, das línguas africanas. Porque toda a parte da subjetividade das línguas africanas é pejada de tensão, pejada de silenciamento, pejada de censura pelo trauma da guerra civil, etc. Não é? Portanto, pejada de censura e arrumada de uma forma muito interessante, isso ainda nós temos que trabalhar ainda mais aquela entrevista, mas arrumada de uma forma muito interessante em duas ordens discursivas, não é? Uma é a celebração da língua local africana como marca étnica e, portanto, urbana, cosmopolita, moderna, ligada ao folclore, ligada ao rap, ligada à música popular, etc, etc. E, portanto, arrumada nestes quadros de mercado, digamos assim, nunca nas políticas familiares. Nas políticas familiares, a única pessoa que nos disse alguma coisa em relação a isto foi o EUM, que nos diz: se calhar é aí que nós devíamos fazer a luta com os nossos filhos. Não é? Mas os filhos, como o trabalho da Olga, por exemplo, apresenta tão bem, não é? Também não vão falar Ubuntu. Não é? E esta questão aqui é que precisa ser trabalhada. Não é? Precisa ser trabalhada. Do ponto de vista deste participante, o uso da língua africana, o uso da língua local, era uma luta política de resgate, não é? De resgate para que os meus filhos possam falar dos meus pais. Mas normalmente pode não acontecer. Sei que acontecia, por exemplo, em Londres, que os avós falavam com os netos, tomavam conta dos netos e, portanto, falavam até eram comunidades indígenas em Londres, não é? Portanto, o que os pais faziam era deixavam os filhos com os netos, os miúdos com os avós, e então falavam etc. Mas há toda uma coisa. Nos Estados Unidos, por acaso, quando a última vez que eu estive lá, foi muito interessante, porque eu acho que aí também temos que pensar muito nas políticas do país de recepção, não é? Porque não podemos falar em geral, é muito diferente, não é? Porque nos Estados Unidos, depois daqueles anos todos, daquelas décadas todas de assimilação, em que a assimilação era o que interessava, a partir de certa altura começa-se a falar muito no direito às raízes e na herança familiar, etc. E é engraçado que eu entrevistei aquele que era na altura o diretor do jornal da cidade de New Bedford, do jornal português, que se chamava Portuguese Times, e lembro-me dele me dizer que o que acontecia muitas vezes era receber cartas a dizer que queriam cancelar a assinatura do Portuguese Times porque aqui em casa já ninguém fala português. E nos últimos anos o que estava a acontecer era aparecer gente mais nova a querer uma assinatura do Portuguese Times. E como é que ele explicava isto? Sabe, é que os americanos começaram a perceber que o dinheirinho que está aí agora nos bancos é português. Portanto, agora ser português, portanto, ver como é que estas questões se materializam dessa forma. Portanto, a partir do momento em que a comunidade começa economicamente a ser mais poderosa,
Portanto, a herança portuguesa começa simbolicamente a ser positiva, o que não era antes, que antes era os filhos dele recusarem-se a levar para a escola pão com chouriço que cheirava mal. Não é? E, portanto, só queriam peanut butter. E ele contava esta história muito zangado. Chegou a casa e viu que a mulher tinha comprado a peanut butter. Era o que faltava aos meus filhos comerem esta porcaria. Chouriço! Ele obrigou os filhos a comer chouriço durante todo o tempo que estiveram na escola. Não é? E, portanto, de repente, aquilo que era negativo, de repente, não tão de repente, demorou algum tempo, começou a ser... E é muito engraçado que naquela altura, estamos a falar do final da década de 90, estranhamente, não havia qualquer representante português nos meios políticos, em sítios onde 68% da população era de origem portuguesa, por exemplo, como o caso de New Bedford. E a verdade é que isso veio a mudar radicalmente. Sim. Neste momento, Porque ou seja, a ascensão económica da comunidade fez com que houvesse um empoderamento, como se diz agora, uma capacitação política, não é? Mas eu não acho que isso esteja a acontecer em termos culturais. E o problema depois são os modelos, que são escolhidos por essas pessoas a questão tem a ver com empoderamento. Porque vêm mitificar a origem, muitas vezes, e com, precisamente, já visões contaminadas, que vêm, de facto, não deixam a liberdade de interpretação. Há também uma espécie de olhar dominante, que vem de Portugal, porque essas pessoas muitas vezes querem ser vistas, muito bem vistas por Portugal, mais do que pelo espaço onde estão. Em todo caso, estou a falar do ponto de vista europeu, porque se calhar é diferente nos Estados Unidos, não sei se... Agora, em França é assim, noto muito, por exemplo, a Cap Magellan, que é assim, a associação mais reconhecida politicamente. É uma associação, por exemplo, que quer importar a queima das fitas, as capas. Estou a ver, é praxe. Portanto, não estou a dizer mal da associação, é uma realidade. As pessoas, portanto, há uma imagem e no momento do aniversário da Primeira República, todos os anos há um evento na Câmara de Paris e vem com estas coisas com uma visão hipermitificada da língua de Camões, enfim. Eu fico completamente... Há uma decalagem. Há algo que não aconteceu, de certa maneira. Não houve uma reatualização. Eu senti muito isso no Brasil, muito mais do que nos Estados Unidos. Mas isso também é muito interessante a ver quando nós fazemos um bocadinho de etnografia institucional, certo? Porque quando se faz etnografia institucional, consegue-se identificar as redes de circulação de o que é que conta como língua ou não e como é que vai parar no Instituto Camões, por exemplo, e o que é que no Instituto Camões, quais são as decisões que se tomam. Exatamente. Ok? Portanto, olha, eu sou muito crítica. É o Instituto Camões pode fazer. A saison biculturelle, pardon, a saison biculturelle France-Portugal, que vai acontecer para o ano, vai ser emblemática disto tudo que estamos a dizer. Ah, sim? Completamente. E onde é que vai ser? A todos os lados, aqui, em Paris, enfim. Ok. Portanto, é muito interessante ver essa circulação, não é? Portanto, a circulação desses discursos em torno dos variados lugares institucionais de força, das forças das instituições portuguesas lá no estrangeiro, eu acho que são muitíssimo interessantes e que alguém deveria estar a fazer algum trabalho de investigação sobre isto. Há um trabalho a ser feito, por exemplo, na DGACCP. Há várias, todos os países onde há um consulado português, é a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades. Sim, é mais ou menos isso, que depende do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E aí, as associações, as entidades culturais que representam a língua e a cultura portuguesa nos diversos países, entregam projetos que são depois autoriados ou não. Há uma investigação a fazer os objetos que são ou não apoiados, fazer uma leitura sobre estas são entidades culturais. Fazer nos diversos países e também aqui em Lisboa, porque depois há aqui em Lisboa a parte central do Ministério e de lá ver isso é um trabalho que é um Deixem-me só contar uma história que é quase anedótica, mas que de facto ilustra muito bem
esse estado de coisas. Uma das vezes que eu estava no Brasil, estava-se a celebrar a chegada dos portugueses ao Japão. Ora, São Paulo tem uma larga... Aliás, o consulado português está no bairro que é agora japonês, no bairro da Liberdade, que era um bairro português, mas o consulado continua lá. E então, no consulado português, faz-se uma grande festança, altamente financiada pelo Estado português. Vai lá aquele que era na altura o responsável pelo Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, que era o Vítor Constâncio, nunca me hei de esquecer, e então ali grandes discursos sobre a chegada, uma coisa, e levaram as criancinhas da escola, todas para ouvir. Depois daqueles discursos todos, há um miúdo que se levanta e pergunta: e nós com isto? Filhos portugueses, não é? Mas quer dizer, o que é que isto tem, não é? A ver connosco, não é? E nós com isto? Olha, é assim, é exatamente isso. Muito bom. A verdade sai da boca das crianças. Ótimo, eu acho que tendo chegado ao limite e tendo previsto ainda a projeção de um filme, podemos acabar com esta tónica de uma certa esperança nas novas gerações e na capacidade crítica do Cânon e do poder, e também da resistência e da sobrevivência Margarito. É a Rebousse Poire. Oi. Por isso, eu agradeço novamente muito às duas.